Em De Vitis Caesarum, Vida dos 12 Césares, Suetônio escreveu: porque os judeus em Roma causaram contínuos distúrbios na instigação de Crestus, ele, Cláudio, os expeliu da cidade. De Vitis Caesarum, página 25. Os seguidores de Crestus, os cristianos, foram citados tempos depois por Tácito como sendo perseguidos, torturados e executados pelos romanos por causa do incêndio de Roma. Muitos séculos depois, especificamente século XI, houve uma adulteração do texto para que a palavra Christiane, cristianos, passasse a ser Christiane, cristãos. E a passagem que nunca antes fora utilizada por mestres cristãos passou a ser citada como prova da existência do cristianismo no primeiro século. Se Suetônio tivesse feito referência a cristãos, o cristianismo não teria ficado em silêncio por tantos séculos para só 1000 anos depois usar sua obra como prova da existência dos cristãos. Tradução em português. Para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos, como eles eram popularmente chamados. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reino de Tibérios, pela mão de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilato. Pouco após, uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, como até em Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Em seguida, foram presos aqueles que se declararam culpados, e então, com as informações deles extraídas, uma imensa multidão foi condenada não somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Ridicularizações de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados a apodrecer, crucificados, condenados às chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna quando a luz do dia já tivesse se extinguido. Cristianos ou cristianos. Detalhe do manuscrito mediciano mostrando a palavra cristianos. A lacuna entre o I e o S aparece destacada. Um E é visível sob a luz ultravioleta, mostrando que essa seria a letra original. Nenhum escritor que viveu na primeira metade do século I conheceu Yeshua, Jesus, que tenha sido crucificado, nem sequer um grupo que dissesse que seu líder executado tivesse ressuscitado. Mas como havia um grupo liderado por um indivíduo chamado Crestus, cujos seguidores eram chamados de cristianos, está bem claro que o texto de Tácito é referência a esse grupo liderado por Crestus, não por Cristo. E além disso, vale observar que Cristo não era nome, mas título, significando ungido, que os cristãos teriam atribuído a Yeshua, Jesus em latim, que chegou ao português como Jesus. A referência de Tácito é a alguém cujo nome era Crestus, ficando, portanto, bem claro que ele não falava do tal Jesus que teria sido considerado ungido e filho de Yahvé, mas de alguém que realmente tinha o nome de Crestus.